Mas atenção, você que tem um jovem em casa ou que é um jovem. Uma pesquisa do Instituto Datafolha mostrou que 74% dos jovens estão mais tristes ou mais ansiosos durante a pandemia. Quem fala com a gente sobre essa pesquisa é a Adriana Drula, mestre em Psicologia Positiva. Adriana, seja muito bem-vinda à Central da Esperança. Como que o isolamento social afetou e continua afetando a mente, especialmente dos jovens? Boa tarde. Boa tarde, Luara. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Acho que de diversas formas, né? A primeira, a gente sabe que os jovens têm uma necessidade maior de conexão social, inclusive do que nós adultos. Né? A adolescência é uma fase de descoberta de si mesmo, de formação de identidade, e para isso o grupo é muito importante. Né? E nessa situação de isolamento social, é claro que as interações que acontecem de forma virtual, é claro que elas têm um grande valor, né? Porque elas permitem que os jovens continuem se relacionando com aqueles amigos e os grupos que para eles é bastante importante, mas a gente sabe também que as interações virtuais não têm a mesma qualidade, né? Que as interações da vida real. O nosso cérebro ele é programado para relações interpessoais reais, né? A gente responde a linguagem visual na comunicação com o outro, o toque, a gente troca informação através do olhar, né? E claro que isso é bastante prejudicado. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que tem alguns outros pontos bastante importantes que vale a pena levantar. Primeiro é que é claro que é uma situação inesperada, né, de dificuldade para todas as faixas etárias, e agora os jovens começam a se preocupar com questões que talvez eles não tinham ainda, né, se preocupado ou se deparado. Então, vai desde a preocupação com a saúde da família, com a situação de emprego, condição econômica da família, a questão do assunto da morte, né, tá presente de forma tão devastadora mesmo na rotina de todos nós, né? Separação de amigos, o próprio estresse, né? O sofrimento emocional dos pais, que acabam tendo menos disponibilidade emocional para os filhos, às vezes com atitudes mais punitivas em relação às crianças. Então, acho que são uma série de fatores, né? Não apenas o isolamento social, mas todas as consequências que nós também estamos vivendo, né? E, Adriana, pensando nessa questão das consequências, né, que nós estamos passando e ainda o que está por vir, porque até um certo tempo, né, a gente reclamava muito que os jovens estavam ausentes fisicamente, mais conectados. E hoje só a conexão não está satisfazendo essa questão do lado afetivo dos jovens, relacionamento com a família, com os amigos. O que o jovem tem que aprender, então, nessa relação e aprender com a pandemia para poder melhorar até seu relacionamento no pós-pandemia? Uhum. É um ponto muito importante isso que você tocou, porque as pesquisas mostram, né, que é claro que o sofrimento é difícil, mas ele não é sempre ruim. Inclusive em pandemias anteriores, né, como a SARS em Pequim em 2003, a própria Grande Depressão dos anos 30, os jovens tendem a se sair melhores, né, pós-pandemia do que, por exemplo, os adultos que nunca tinham passado por uma situação de dificuldade anterior. Né? Então, existe um crescimento bastante importante que não só leva a um funcionamento, muitas das vezes, mais adaptativo pós-pandemia, mas que protege a saúde emocional do jovem enquanto ele está passando por isso. Eu acho que o primeiro aspecto, né, é a importância da conexão familiar, a importância de ter vínculos emocionais bastante presentes, então pais emocionalmente disponíveis, o fato dos pais, talvez, até mesmo com essa reportagem, e não só essa, mas outras ao redor do mundo, mostram um alarme bastante grande com relação à saúde mental dos jovens, o que às vezes leva os pais a uma preocupação excessiva e um sentimento de aversão com relação ao sofrimento e à ansiedade. Então, se o meu filho sofre, tem algo de errado com ele. Então, acho importante a gente desconstruir isso, porque, na verdade, a ansiedade, a tristeza é uma resposta natural, né, a desafios como
apresentado pela Covid-19 e o isolamento social. Então, acho que o primeiro passo é acolher e validar o sentimento, né, desses jovens, sem diminuir. Às vezes a gente, enquanto pais, para contornar o problema, às vezes tenta dizer para o jovem que isso não é tão importante assim, ou tem pessoas piores em situações mais difíceis. Isso ajuda bastante pouco, na verdade não ajuda. Então a ideia é acolher, né, esse sofrimento, porque existe um sofrimento real, e a partir daí ajudar o jovem a construir um significado, né? O que a pandemia nos ensina, como a gente pode viver uma vida mais alinhada com os nossos valores a partir das lições dessa pandemia. Tudo isso é bastante importante, né? Construir um significado. Inclusive, as pesquisas sobre crescimento pós-traumático, que seria o oposto ao estresse pós-traumático, né? Seria um aumento de resiliência emocional e um funcionamento emocional mais adaptativo pós-trauma, ele depende dessa construção de significado, né? E o significado ele é construído em uma experiência afetiva, em uma experiência de vínculo. Então é bastante importante que os pais validem esse sentimento, esse sofrimento, para construir uma comunicação, né? E a partir daí ir criando novos significados. É claro que não é desmerecer e nem dizer que a pandemia é boa, mas estamos passando por isso, sim. O que isso nos comunica, como podemos viver melhores a partir disso, né? E não apesar disso. Então, acho que é bastante importante esse aspecto da conexão emocional e facilitar que os jovens tenham outras experiências também de conexão com aquelas pessoas que são importantes, né? Então, claro que o convívio social hoje não é mais possível, mas às vezes, com todos os cuidados, a conversa com um amigo específico, alguém que é importante, né, na vida emocional dessa criança, são dois pontos que eu acho que são fundamentais para que os jovens saiam dessa melhores, né, e não piores. Adriana, a gente quer agradecer a gentileza de você atender a TV Aparecida, trazendo um pouco dessa reflexão, desse momento, né, de ansiedade, não só para os jovens, mas para toda a sociedade, mas com esse impacto principalmente na juventude. Muito obrigada, uma boa tarde para você.